Como a energia ancestral é formada no nosso corpo? Essa foi uma pergunta enviada pela minha aluna e terapeuta do Rio Grande do Sul, Karina, e essa resposta ela é simples e complexa, porque quando nós somos formados, nós recebemos o Jinti, a energia vital do mãe e do pai. Então, todas as características genéticas, energéticas, vitais de vida e padrões comportamentais que vão se estruturando e formando um material genético humano único, que é de um novo indivíduo, desse feto, desse bebê, desse ser humano, vai se tendo um mix de diversas informações, de diversas formações. Então, a energia vital, né, toda a característica genética, seja de saúde, seja de padrões, seja de doenças, começam a ser manipuladas e formando esse característico genético. E conforme a vida vai se passando, como que isso acaba influenciando o indivíduo? Em alguns padrões que acabam se repetindo e expressando. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem a tendência a diabetes e ela tem uma influência externa de comer doces ou de uma massas ou de uma má alimentação. Então, isso pode ativar a característica predisposta dela a desenvolver uma diabetes. Ou uma característica interna. Então, ela teve uma doença crônica ou viveu algum processo bem dificultoso e foi debilitando o organismo dela, e então o seu nível de insulina foi alterando e aí acabou se manifestando a diabetes. Então, existe o fator diabetes que é genético e existem as causas pessoais, individuais, internas ou externas, que podem expressar uma patologia ou até mesmo a psicopatologia. Então, a pessoa, ela veio de uma família que tem a tendência à depressão, ansiedade, algum distúrbio ou alguma doença psicoemocional. E dependendo dos fatores externos e gatilhos externos ou internos, ela pode começar a ter uma disfunção dos seus órgãos, funções vitais, emoções, disparo desses gatilhos emocionais e acabar expressando e manifestando essa patologia. Então, dentro da medicina chinesa psicossomática, nós entendemos que existe uma formação genética que dispõe uma energia vital para o indivíduo, que ele tem uma responsabilidade de tratar e renutrir, por isso que a gente utiliza as frentes, né, do exercício físico, da dietoterapia chinesa, da fitoterapia, do Ikigai, que é o autoconhecimento para ir se trabalhando, evoluindo e construindo essa totalidade humana para que ele tenha autonomia para, apesar do material genético recebido, poder escolher de forma positiva o que ele vai introduzir em sua vida, na sua rotina e dessa forma melhorar e cada vez mais aumentar a sua energia vital e melhorando assim a sua disposição, a sua longevidade. E isso é muito importante para ter uma vida no momento presente de qualidade e pensando a longo prazo também num bem-estar, numa saúde, né? Por isso que eu sempre prezo muito pelo programa saúde, né? Pelo projeto saúde. Então, nós temos a responsabilidade de fazer da nossa saúde o nosso projeto de vida para vivermos bem o mais tempo possível, não é verdade? Então, isso é muito importante. Então, nós recebemos o material genético, ele faz parte dessa constituição humana do nosso corpo, mas ele pode influenciar em menor ou em maior grau, dependendo da minha qualidade e autonomia. Então, se eu ficar apenas predisposto à doença, à patologia, à expressão genética, eu perco a minha autonomia. Então, eu preciso ser responsável e autônomo. Então, eu tenho o que eu recebi, mas eu tenho as minhas escolhas para fazer e responsabilidade, principalmente, de fazer esse processo cada vez contínuo e melhor, né? Inclusive, aqui no Japão a gente chama de Kaizen, né? Melhoria contínua. Então, para a gente viver o Ikigai, que é o propósito, os propósitos, a minha melhor versão, a minha forma melhor de viver. E a medicina tradicional chinesa, japonesa, dentro da psicossomática, traz essa função de trazer essa luz, essa elucidação em relação ao que você pode fazer de uma forma positiva na tua vida. Então, analise os padrões familiares que você vive, os padrões sociais que você está inserido e qual é o padrão que você tem reproduzido e que você gostaria de melhorar para se formar um novo e melhor hábito. E a partir daí a gente começa a construir
essa nova rotina. Então começa a analisar, assim, poxa, o que eu tenho feito que parece com meu tio, com meu avô, com alguém que não acho que é legal, ou muito pelo contrário, padrões positivos que eu tenho reproduzido e que me têm feito bem, né? Quais são os padrões sociais, né, dos meus amigos, colegas, trabalho, que eu tenho reproduzido e que são patológicos, não são efetivos ou são tóxicos? E quais os padrões que eu tenho absorvido e que eu tenho representado e que tem sido muito bom? O que eu tenho feito da minha saúde que tem mais gasto a minha energia vital, que tem me deixado mais cansado, exausto, estressado, ansioso, e o que eu tenho feito que me tem trazido boas emoções, bons comportamentos, me tem gerado uma vida mais positiva, especial, fluídica e criativa. E aí você começa a ser parte da sua história de cocriação, tá bem? Então, espero ter respondido a sua pergunta e me mande o comentário aqui embaixo, por gentileza. Muita saúde e gratidão, Mayra Cordeiro, diretamente aqui do Japão. Hoje está um dia gostoso, um friozinho, um dia de chuva. E também começamos agora a transição entre o inverno e a primavera. Então, agora também começam a aflorar novas possibilidades na nossa vida. Muita saúde e gratidão.